Boa tarde a todos. É bom rever alguns amigos aqui nesse auditório. É bom estar com vocês, porque eu também faço parte do quadro do banco. Ainda sou servidor da Ativa. Eu estou cedido a assentos, né, desde agosto de 2006. A gente está desenvolvendo um trabalho na Fundação, na diretoria de benefícios, né? Bom, o Belcito pediu que a gente conversasse um pouquinho com vocês a respeito da destinação do superávit do Plano Básico de Benefícios, plano ao qual a grande maioria aqui fez parte até aquele julgamento da DIN pelo Supremo, lá em 1996, que determinou a segregação patrimonial do patrimônio, a segregação patrimonial do plano da Fundação, plano de benefícios, plano de benefício definido das Centros. Tá? Nós acabamos de aprovar no Conselho Deliberativo das Centros o segundo projeto de destinação da reserva especial do plano. Tá? Essa matéria, ela tem uma previsão, ela foi detalhada na Lei Complementar 109, em 2001, e foi regulamentada somente em 2008 por uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Então, a Centros, quando em 2009 fez a primeira destinação do superávit do Plano Básico de Benefício, ela sim fez em cumprimento às determinações, quer dizer, às condições regulamentares estabelecidas nessa resolução do CGPC, tá? Que determinam que a entidade, apurando um superávit, ela tem inicialmente que constituir uma reserva de contingência até o limite de 25% das provisões matemáticas do plano, que são os compromissos beneficiários, os compromissos previdenciários com todos os beneficiários do plano por todo o tempo de duração do plano, até a extinção do último compromisso. Essa reserva de contingência com superávit, ela é atendida até o nível de 25% das provisões matemáticas. O que exceder esse montante financeiro passa a constituir a denominada reserva especial para revisão de planos, que é exatamente o objeto dessa destinação que foi feita em 2009 e que agora se repete em relação a um novo triênio de superávit, que eu vou falar logo a seguir. Essa reserva, ela tem que ter uma estabilidade, ela é apurada num determinado exercício e tem uma estabilidade que tem que ser verificada pelos 3 exercícios subsequentes. E a destinação é feita em relação ao montante que permaneceu estável, quer dizer, um superávit estrutural. Você tem que ter uma segurança em relação à formação daquele resultado para tratar da destinação. Ao término desse prazo de 3 anos, você tem uma obrigatoriedade de dar uma destinação a esse resultado superavitário. Por quê? Porque o objetivo de um plano de benefícios é sempre se manter em equilíbrio. Se você tem excedente, você tem que dar um tratamento a esse excedente. Se você tem uma insuficiência de recursos, que é o déficit, você tem que buscar a cobertura para restabelecer o equilíbrio do plano. No nosso caso, como a resolução do CGPC ela foi editada em setembro de 2008, o segmento tratou a matéria de que maneira? Apurou um superávit em dezembro de 2005, aquele superávit tinha a constituição da reserva de contingência e, consequentemente, se tivesse excedente, formaria a reserva especial. E com essa reserva especial se estabeleceu um parâmetro para verificação da estabilidade daquele superávit nos 3 exercícios seguintes, que foram os anos de 2006, 2007 e 2008. O menor desses 3 valores, se tiver algum saldo, tem que ser objeto de tratamento obrigatório em algumas das formas previstas na resolução CGPC 26, a começar pela suspensão de contribuições dos participantes e dos patrocinadores ao plano, e na sequência você teria a liquidação dos compromissos com as contribuições, a instituição de benefício temporário e a última das formas, que é a reversão de valores. A reversão de valores, quer dizer, é um pagamento que você faz que foi tipificado como uma forma de devolução de contribuições. No caso específico da Centros, não se aplicou essa modalidade nesse formato clássico que está definido na própria resolução, pelo fato de que não havia mais obrigatoriedade de
de ingresso de novos recursos na forma de contribuições para o plano, porque estavam suspensas desde fevereiro do próprio ano de 2008, antes, portanto, da edição da resolução do CGPC. Então foi feita a destinação. Para que isso pudesse ser feito naquele momento, nós providenciamos, a administração da Centros optou por fazer uma cisão parcial do plano para segregar as duas massas populacionais do plano. Por quê? Porque conviviam no plano, naquele momento, os assistidos seletistas do Banco Central, aqueles que se aposentaram até 31 de dezembro de 1990, e os respectivos beneficiários de pensão, oriundos desse mesmo grupo, e também o quadro da própria fundação. Então foi feita uma cisão para se dar o tratamento adequado a cada massa de participantes. Por quê? Porque o grupo do Banco Central já estava maduro, já estava em benefício há no mínimo 18 anos. O grupo todo já estava na condição já estava em gozo de benefício. E o grupo da Centros, diferentemente, estava todo mundo em processo de formação de reserva, em processo de capitalização do plano. Então foi feita essa segregação. Naquela época, acho que a maioria aqui tem conhecimento, foi apurado um montante que foi atribuído ao plano do Banco Central, outro montante foi segregado. Esse critério de segregação foi feito com base nas reservas matemáticas de cada grupo, que gerou uma proporção, aí, um percentual de rateio do patrimônio para a distribuição aos dois grupos. No caso do grupo do Banco Central, como eu disse, a opção foi pela reversão de valores. E essa reversão de valores, ela foi definida para pagamento em 36 parcelas. Os recursos foram canalizados para um fundo previdencial, de onde saíam mensalmente essas parcelas, cada parcela, e ao cabo de 36 meses, ainda sobrou um resíduo por conta de diferença de critério de atualização, de evolução dos saldos, porque os fundos eram atualizados mensalmente, enquanto as parcelas foram reajustadas em periodicidade anual. Então gerou um resíduo que acabou de ser pago agora em fevereiro deste ano. Eu estou colocando essas questões porque agora, em março, nós aprovamos no Conselho Deliberativo um novo projeto de destinação, desta feita em relação ao superávit apurado em 2009, porque em 2008, acho que a maioria se recorda, quer dizer, nós tivemos a crise financeira internacional e nesta crise nós tivemos um déficit significativo na fundação, de maneira tal que o valor de referência para a primeira destinação do superávit foi exatamente o saldo integral da reserva especial apurado em dezembro de 2008. Tá? Então, com isso, nós tivemos que começar a formar uma nova reserva especial para fins de tratamento de acordo com as disposições da resolução CGPC 26. Em 2009, nós apuramos um superávit, uma reserva especial da ordem de 1.200.000, que depois foi incrementado em 2010. Em 2011, nós tivemos, quer dizer, como a grande maioria dos fundos de pensão, nós tivemos também um resultado deficitário, que acabou formando a base para a distribuição do superávit ao final de 2012. Em 2012, nós voltamos a ter resultado superavitário para o plano básico de benefício. Então, foi construída uma proposta no mesmo formato da destinação levada a efeito em 2009, onde nós estamos fazendo o rateio desta reserva especial e destinando 50% para o grupo de assistidos, para pagamento em 36 parcelas, e os outros 50% são a contrapartida do patrocinador Banco Central. Vão ser feitos pagamentos mensais. Ao final desse prazo, havendo recursos, vai ser feito o pagamento em parcelas subsequentes até o esgotamento, até a zeragem do saldo dos fundos previdenciais. No projeto atual, nós constituímos dois fundos, estamos constituindo dois fundos previdenciais, um para os assistidos e outro para o patrocinador Banco Central. Uma informação também quanto ao critério que foi adotado para a destinação e utilização dessa nova reserva especial. A exemplo do superávit de 2005, no tratamento de agora, estamos mantendo
o benefício pago a cada um dos assistidos como parâmetro para efeito de cotização desse resultado que cabe aos assistidos. Tá? Basicamente, o projeto é esse, foi aprovado no dia 25 de março no Conselho Deliberativo da Centros, foi encaminhado para apreciação do patrocinador Banco Central, porque é uma exigência da legislação e da regulamentação. No dia seguinte, após a análise e concordância do Banco Central, que ele tem que se manifestar favoravelmente para que o assunto vá ao nosso órgão de fiscalização, que é a Previc, né, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, onde o assunto será analisado e também terá que merecer aprovação para que a Centros dê início ao pagamento dessa nova destinação da reserva especial do Plano Básico de Benefícios. Tá? Eu pergunto aqui, Belcito, se você quer que fale na sequência em relação ao plano CD ou se a gente abriria para alguma dúvida das pessoas. Eu acho recomendável que você já dê as informações que você tem agora sobre o plano CD, que é uma demanda, e logo a seguir a gente vai para questões e aí te tá? Bom, com relação ao plano CD, acho que todo mundo tem conhecimento da novela que esse assunto tem sido, do martírio que tem sido para todos nós ao longo desse tempo, né? Em 1996, com a decisão do Supremo, houve uma segregação patrimonial na Centros. Então, o grupo RJU, ele foi apartado do plano de benefício. Por quê? Porque a gente passou a condição de estatutário. Nós deixamos de ser seletistas e passamos à condição de estatutários. Nós fomos transpostos ao regime jurídico único. Isso com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 1991. Então, em junho de 1997, foi feita essa segregação patrimonial, onde permaneceu no Plano Básico de Benefício apenas o grupo de seletistas aposentados até 90 e seus beneficiários de pensão. Tá? Na MP 1535, que foi reeditada inúmeras vezes e acabou sendo convertida na Lei 9650, tinha uma previsão com relação ao tratamento a ser dado à fração patrimonial. As pessoas poderiam optar pelo resgate da fração patrimonial em até 12 parcelas, de acordo com as disponibilidades financeiras das Centros, ou então deixar os recursos sob a administração das Centros para posterior migração para um plano de contribuição definida, que estava previsto ali na lei. Naquele momento, a Centros começou a tratar, sem prejuízo, quer dizer, de dar curso aí às solicitações de resgate de frações patrimoniais, ela começou a tratar da instituição do plano de benefício e do plano de contribuição definida. Esse plano foi estabelecido na lei que ele teria um patrocínio não contributivo do Banco Central e a esse plano poderiam aderir outros servidores do Banco Central que não aqueles detentores de saldos de fração patrimonial. E também tinha a previsão de participação do quadro das Centros também no plano de contribuição definida. E esse assunto começou efetivamente a ser tratado em agosto de 1997. Quer dizer, tão logo foi definida a questão da segregação patrimonial, com a apresentação dos primeiros números para os beneficiários das frações, a Centros já procurou buscar aprovação para o plano de contribuição definida, para poder não distanciar muito daquela data de referência, que era a própria data ali da segregação patrimonial, da efetivação da segregação. Ocorre que, entre idas e vindas, esse assunto ficou mais de 5 anos entre Secretaria de Previdência Complementar, que era o órgão de supervisão dos fundos de pensão à época, Ministério da Fazenda, que tinha ainda a figura do órgão de controle do Banco Central, o próprio Banco Central e a Fundação. Então, essa discussão, ela ficou entre exigências, ajustes no regulamento, novas apresentações, novas exigências. Esse processo, ele ficou durante 5 anos em análise, de uma maneira tal que só houve aprovação
em dezembro de 2002, que houve a aprovação do plano de contribuição definida pela antiga SPC. Ocorre que, naquela época, estava em curso um processo eleitoral na Centros e houve uma medida judicial impetrada pela FBC em relação à participação nos conselhos do grupo dos seletistas e também a implantação do plano. Tá? E, infelizmente, quer dizer, essa discussão na Justiça, ela interrompeu o processo eleitoral que estava em curso e também interrompeu a implantação do plano de contribuição definida. Quando nós chegamos na Centros em 2006, quer dizer, esse assunto era um dos assuntos mais importantes que compuseram a nossa agenda inicial, de maneira tal que a gente se dedicou a buscar uma solução. Houve a participação de todas as entidades, de todas as pessoas envolvidas no processo, naquele processo eleitoral que se encontrava suspenso, e conseguimos fazer um acordo e restabelecer em 2007 a governança na Centros. Um processo eleitoral com vagas destinadas aos assistidos e com vagas destinadas aos participantes. Tá? Com isso, caiu também aquele impedimento à implantação do plano de contribuição definida. De maneira tal que, em 2008, logo no início de 2008, nós buscamos com o Banco Central a aprovação do Banco Central, a adesão dele a um convênio, porque a regulamentação havia evoluído nesse interregno, de maneira tal que era necessária, para iniciar as atividades do plano, essa figura chamada convênio de adesão com o Banco Central. Ocorre que mandamos esse assunto para o Banco Central em maio de 2008. E esse assunto foi analisado pela Procuradoria-Geral do Banco Central, que entendeu que, em função das leis 108 e 109, que foram o novo marco legal para os fundos de pensão, que, em função das emendas constitucional 20 e 41, que estabeleceram regras claras para a instituição do regime de previdência complementar do servidor público, que agora acaba de se materializar com a FUNPRESP, que já iniciou as atividades. Em função desses fatos, aquele comando lá que previa a instituição do plano de contribuição definida com patrocínio não contributivo do Banco Central, ele estava superado por legislação superveniente. E essa discussão ela se arrastou até o início do ano de 2012, quando teve uma iniciativa do Sinal, nos procurou para poder instituir um plano para administração pela Centros, que seria o plano receptor desses saldos de infração patrimonial que ainda se encontram sob nossa administração. Esse movimento ele foi muito significativo porque ele determinou a retomada da discussão da matéria no âmbito do Banco Central. E com isso, no final do ano agora de 2012, o Banco Central concluiu a análise, onde ele, de forma assim, resumida e bastante objetiva, ele coloca que não cabe a Centros e não cabe ao banco discutir sobre a implantação do plano, constituição e implantação do plano. Por quê? Porque a lei previu claramente que os detentores de saldos de infração patrimonial deveriam ter direito de opção ao ingresso num plano de contribuição definida, naquele desenho que estava detalhado ali, estava previsto na própria Lei 9.650. Com base nessa questão, nós começamos, quer dizer, o Banco Central sinalizou positivamente, favoravelmente, a retomada do assunto para que a gente pudesse ou constituir um novo plano ou implantar o plano aprovado em 2002. Olha só, esse fundo que vocês estão falando, para quem vai aposentar, seria o quê? Como uma complementação? Não, eu gostaria de concluir, tá? Porque aí a gente... Essa coisa que irrita demais a gente, entendeu? Desculpa, com todo respeito. Não tem problema, eu acho que... Eu prefiro que você trate com a franqueza que parece lhe ser peculiar, porque assim a gente também pode responder, entendeu? Com toda a tranquilidade também. Tá? Bom, nós divulgamos, assim que chegou essa boa notícia para Centros, nós divulgamos e começamos já a trabalhar a formatação do plano. Tanto que nós temos com a Previc um cronograma
de ação para que a gente possa, até o mês de outubro, colocar efetivamente o plano em atividade. De que maneira? Nós estamos trabalhando para buscar a aprovação do Conselho Deliberativo da Centros na reunião de maio, que vai ocorrer no final do mês, a aprovação do regulamento. Após essa aprovação do regulamento, que vem acompanhada de uma alteração estatutária, porque a gente precisa fazer esse ajuste do Estatuto da Centros para poder recepcionar o plano de contribuição definida sobre a administração da Fundação. Queremos, então, nosso cronograma de atividades, ele prevê a aprovação do plano pelo Conselho em maio. Ato contínuo, vamos fazer o encaminhamento ao Banco Central e o Banco Central se manifestando sobre as duas propostas de alteração, tanto do Estatuto quanto do regulamento do plano, porque a Previc nos orientou no sentido de que a gente deveria buscar uma adequação daquele regulamento aprovado lá em 2002 à realidade de plano de benefício, de plano de contribuição definida de hoje. Tá? Após a manifestação do Banco Central, nós iremos encaminhar o assunto à Previc. A Previc tem um prazo para análise que é estabelecido em norma. Concluída essa análise, com a aprovação, aí sim, nós vamos dar início às atividades do plano, começando pela opção. Nós vamos dar o direito a cada detentor de fração patrimonial, direito que foi conferido pela Lei 9.650, lá em 1998, de optar pela migração, transferência ou qualquer termo correlato para o plano, quer dizer, aqueles recursos que estão hoje sob a administração da Centros, sob a forma de fração patrimonial, eles seriam canalizados para o plano de contribuição definida, ou então as pessoas que optarem por não migrar para o plano de contribuição definida, compulsoriamente terão esses recursos resgatados em conta de depósito. Tá? A previsão aí, de acordo com todo o plano de voo que foi traçado, é estar com esse projeto concluído com as atividades do plano no final de outubro e início de novembro. Quer dizer, dentro do mês de outubro a gente iniciaria as atividades do plano de contribuição definida. O plano de contribuição definida, é bom que talvez alguns não tenham conhecimento, mas ele tem um formato e uma maneira de tratamento diferente do plano de benefício definido. Acho que, por definição, o plano de benefício definido, as pessoas contribuem, você assegura a percepção de benefício ao longo do tempo, ao longo da vida da pessoa. Esse plano, por isso mesmo, que está sujeito a superávites e déficits, equacionamento aí, de reequilíbrio da situação patrimonial permanentemente. Já o plano de contribuição definida é um plano onde as poupanças previdenciárias são tratadas individualmente. Cada pessoa tem um esforço contributivo, esse esforço contributivo associado ao resultado dos investimentos do plano vai formando uma reserva que vai ser usufruída a partir do momento que a pessoa, o participante desse plano, se tornar assistido do plano, ou seja, entrar em gozo de benefício de prestação continuada. Tá? É diferente também do caso do plano de benefício definido, pelo fato de que aqui no plano CD você tem a contribuição definida em determinado nível. Tá? E o resultado dessa poupança acumulada, ele vai ser pago à pessoa de forma parcelada, de acordo com o prazo definido por essa pessoa ou de acordo com as condições de pagamento, com as condições de utilização daquela reserva formada. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa entra em gozo de benefício, começa a receber uma prestação, ela vai ver que a velocidade dela de consumo daquela reserva está sendo muito acentuada em relação à perspectiva de prazo que ela quer receber o benefício. Ao final de cada ano, vai ser dada a essa pessoa a prerrogativa de alterar aquele cronograma de percepção do benefício, para poder ajustar os proventos complementares que vai receber de aposentadoria, juntamente com o saldo, associando ao prazo e ao saldo que mantém nessa conta individual.
existe aí uma situação de saldo de conta, não é um plano mutualista, tá? Onde todo mundo, quer dizer, socorre todo mundo, não. O tratamento é um tratamento individualizado, sob a forma de saldo, cada reserva é um saldo de conta individual, tá? Nós temos já algumas definições em relação ao plano de contribuição definida. Tá? Como eu falei, no primeiro momento vai haver a participação dos detentores de fração patrimonial e vai haver a extensão aos demais servidores do Banco Central. As pessoas que ingressaram, por exemplo, no último concurso vão poder já aderir ao plano de contribuição definida e também do quadro da Centros. Tá? Para Centros, o plano de contribuição definida ele é de uma importância vital, o termo é vital mesmo. Por quê? Porque como a Centros está hoje, ela está caminhando para a extinção, porque ela tem um plano que está maduro, a idade média dos participantes é de 78 anos, tá? E esse plano está tendo uma redução significativa do seu contingente populacional a cada vez, não é a cada ano, a cada vez, pela idade avançada, e tem, além desse plano, o plano do próprio quadro da Centros, que a Centros, ela existe para administrar plano de benefício, de plano previdenciário, e ela não faria sentido a Centros existindo para administrar o seu próprio plano apenas. Então, quer dizer, a gente precisa revitalizar a fundação. E essa notícia, quer dizer, para a gente, ela foi muito festejada no final do ano passado. Por quê? Porque isso representa a continuidade da Centros. A Centros é uma entidade hoje que goza de um prestígio no segmento de previdência complementar bastante diferenciado. Nós somos referência para praticamente todo o segmento. Não só pelos resultados que a gente tem alcançado, mas eu acho que pela própria maneira, entendeu, de se trabalhar na fundação. Tá? Eu gostaria, quer dizer, de abrir tempo para a gente conversar, porque acredito que nós teremos inúmeras questões, tanto em relação, talvez algumas em relação à destinação do superávit, mas penso que a maioria em relação a como nós estamos vendo a operacionalização breve do plano de contribuição definida. Então eu gostaria de... Deixa só, um minuto só. Em primeiro lugar, eu queria avisar o seguinte: ainda encontra-se no nosso auditório o Dr. Rafael, que esteve pela parte da manhã dando explicações da ação dos 30 avos que é de interesse dos seletistas. Se tiver algum seletista que queira informação a respeito, o Dr. Rafael está aqui na frente, está se dispondo a dar todas as informações que foram colocadas de manhã. Tá? Antes de começar ou de abrir, eu queria só lembrar o seguinte: o Sinal sempre defendeu, desde a nossa transformação lá para o fundo, lá para o RJO, a continuação do fundo de pensão e tudo mais. Só que os tempos são complicados de se administrar. E eu queria lembrar o seguinte: depois de 15 anos, depois de ter em lei a 9.650, no artigo 1, parágrafo único, lá do 14, ela dava o direito dos servidores do Banco Central constituírem um plano, que seria um fundo de previdência sem a contribuição do patrão, que fosse uma previdência suplementar. São 15 anos decorridos, são 15 anos de luta, e só agora a gente consegue realizar esse dispositivo legal. O que aconteceu durante esses 15 anos? Dependeu só da Centros? Não, a Centros administra isso. Nós tivemos um período, dentro desses 15 anos, em que o próprio banco não acreditava mais na Centros e queria a extinção da Centros. Nós tivemos um grupo de trabalho formado por procuradores do Banco Central que advogaram, defenderam a extinção da Centros e a transferência do seu patrimônio para o governo. Tá? Um dos 4 elementos que participou do grupo de trabalho lá do Funpresp. Isso foi um dos problemas que a gente enfrentou. O outro problema, quando a gente criou o Pensor no Fundo, este fundo era para recepcionar o recurso dos 2/3. Vocês sabem que a ação dos 2/3 de saudosa memória, que ainda existe, ela
tinha esse objetivo de dar a titularidade a essas pessoas, que eram os beneficiários, para a gente constituir uma nova complementação. Esses recursos se esgotaram com o pagamento do próprio pessoal aposentado, da RJU, e a ação continua lá. A titular da ação não, ela se considera dona da ação. A doutora Suzete, na época, desembargadora, ela disse que, apesar do bom direito, ela via com muita complicação defender essa tese para pessoas que já eram altamente beneficiadas e tinham a complementação da aposentadoria, quando, na verdade, se olhassem para baixo, iam ver a realidade do país. E que achavam uma arrogância muito grande, e neste diapasão ela levou a ação que continua até hoje lá, depois dos recursos terem sido esgotados. Então, isso só para mostrar a dificuldade que é a administração desses recursos quando se fala em 4 bilhões ou 10 bilhões. Né? Na verdade, a gana que o pessoal tem no Banco Central ainda é muito grande, e eles acham que é uma arrogância muito grande o servidor do Banco Central pleitear ainda uma aposentação especial ou que seja uma complementação. Tá? Eu só queria acrescentar uma informação que eu acho que é relevante para todos. A possibilidade de implantação de constituição do plano de contribuição deferida na Centros para os servidores do Banco Central, constitucional e legalmente, ela só é possível pelo fato de que o patrocínio do Banco Central será não contributivo. Tá? Porque se tivesse patrocínio contributivo, forçosamente todo mundo teria que aderir à FUNPRESP. Ok. A gente abre agora. Quem está com o microfone, João, vê se você consegue identificar e fazer as inscrições. Isso. Agora eu queria só ver o seguinte, você tem um tempo para ficar aqui? Vamos tentar objetivar, porque logo a seguir a gente tem o Dr. Marcos Rezende, que tem limitação de horário. Tá? Só pediria que a Célia, né? Que a Célia fizesse a primeira pergunta, ela foi a primeira a se manifestar. Não precisa ser ganhar. É que eu já fiz a pergunta, entendeu? Mas nem todos. Se os funcionários assim, do RJU, se terão assim, se isso tudo que você falou, que em termos muito técnicos, fiquei sem entender um pouco, se teriam direito a alguma aposentadoria complementar. Por quê? Entendeu? Os funcionários de 75 em diante, 80, foram os que realmente, assim, fizeram o patrimônio da Centro junto com a contribuição do Banco Central. Então, é indigno, desculpa, entendeu? Com todo respeito, mas é assim, aí estou ouvindo o senhor falou, então me senti totalmente fora de um contexto, ou estaria dentro de um contexto. Olha só, eu sou funcionário da Ativa, sou desse período que você citou, que eu ingressei no Banco Central em 1978. E, para mim, entendeu? Uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida profissional foi a segregação patrimonial. Porque eu não tinha dúvida, entendeu, de que essa situação que hoje vivem os seletistas seria uma situação de conforto para todos nós. Mas, infelizmente, quer dizer, a vida deu um novo rumo às nossas carreiras profissionais. Tá? O que acontece? Você perguntou sobre a complementação da aposentadoria. Não seria uma complementação, dizem assim, que eu já ouvi falar, que seria assim, que nós já temos assim, seria assim, outra, assim, uma suplementação. É uma suplementação. É uma suplementação. O que acontece? Nós, como estatutários, nós temos uma garantia de pagamento integral dos proventos, pelo menos os admitidos e que não vierem optar, admitidos anteriormente à lei da FUNPRESP e que não vierem optar pela própria FUNPRESP, porque aí a situação muda um pouco de figura. Eu acho que nós estamos aqui, nós que estamos muito próximos da aposentadoria, quer dizer, essa decisão é muito simples para todo mundo. Quem já aposentou? Existe uma aposentadoria, exceto a parte de função comissionada, que é paga pelo Tesouro Nacional. Em relação ao plano de contribuição definida, digamos que você tem um saldo lá na Centros de fação patrimonial de R$50 mil.
Você pode optar por ingressar com esse recurso no plano de contribuição definida, fazer uma programação para você formar uma reserva e ter uma suplementação do seu benefício de aposentadoria paga pelo Tesouro no futuro. Tá, eu não tenho isso, mas eu tenho aquela, acho que ninguém quase tem isso, mas eu tenho aquelas 12 parcelas, aquelas coisas que eu recebi até assim, R$30. Nós todos praticamente temos as 12 parcelas, também tem as 12 parcelas. E isso aí é isso? É a mesma coisa? Não, isso não é muita coisa, ainda mais para quem já está na condição de aposentado. Vou voltar a dizer, um plano de contribuição definida, você vai ter que formar com o seu esforço e o esforço do patrocinador, que nesse caso não existe, porque o patrocínio do Banco Central é não contributivo. Você vai ter que formar com o seu esforço financeiro uma reserva para entrar em benefício com esse montante acumulado em determinado momento no futuro. Tá? Depende da velocidade que você vai contribuir, depende do nível que você vai contribuir. Você pode fazer contribuições normais, contribuições extraordinárias. Agora, eu queria aproveitar aqui e colocar uma questão em relação à observação que foi feita pela Célia, de que nós contribuímos bastante para a formação do patrimônio da Centro. Sim, mas na segregação patrimonial, em 1997, você era nova do banco, você não tinha reserva matemática ainda formada. É a diferença que eu coloquei entre o plano do Banco Central e o plano da própria Centro. Por quê? Porque você demora 30 anos para constituir uma reserva. Depois de 30 anos, estou falando em plano de benefício definido, que era o plano ao qual todos nós pertencíamos. Tá? Você, se era nova de banco... Não era nova de banco, tinha o mesmo tempo as outras pessoas, só que o cálculo que vocês fizeram, as pessoas tinham menor idade, eu fico com isso aí é cálculo... Olha só. Isso aí é tudo cálculo atuarial que vai levar em consideração o nível da sua contribuição, como é que é a sua composição familiar, tá? Tudo isso, e composição familiar pesa muito. Mas uma coisa que eu queria deixar registrado aqui para você, em função da sua observação, é que quando houve a segregação patrimonial, essa segregação ela levou em consideração as reservas e o superávit. O pessoal do RJU ficou com 83% do patrimônio da Centro. O pessoal seletista ficou apenas com 17%. Mas os valores eram bem distanciados um do outro, né? Os valores foram calculados atuarialmente, dentro de um critério que estabelecia o seguinte: nós temos dois parâmetros, ou reserva matemática ou reserva de poupança. Reserva de poupança são as contribuições atualizadas de acordo com as regras do regulamento, que foram modificadas diversas vezes ao longo do tempo. As Centros, por iniciativa sua naquela época, e para não prejudicar direito de nenhuma pessoa, ela estabeleceu o seguinte: eu vou calcular as duas reservas, a matemática individual e a de poupança. O que for mais favorável, eu vou atribuir ao meu participante, em detrimento de quem? Não do restante do grupo, em detrimento da quarta parte do patrocinador Banco Central. Assim foi feito em junho de 1997. Pessoas que menos contribuíram, que está certo, foram receber mais, porque as mais velhas Gente, por favor. Espera um instantinho. Eu quero falar, se ficar a pessoa Sim, a mesma sim. pergunta toda a vida... Exatamente, a gente gostaria inclusive disso, até porque nós temos limitação e o assunto aqui foi dar notícias do que está acontecendo. Se vocês acharem interessante a gente discutir critérios e fazer uma outra palestra, a gente traz o Toninho aqui novamente, tá? Sim, não, o que eu quero dizer é o seguinte: olha só, sobre centros, nós temos a discussão do buraco negro, temos discussão do PGBS, temos discussão de mil coisas, da legitimidade da instituição. Então a gente não tem como explorar tudo aqui porque não tem elemento. Cada um tem um sentimento sobre a cena. O que a gente quer é dar notícia do que está acontecendo, tá? E para onde está indo esse processo.
Sim, pode falar. Tem carnaval preto, tem rapaz com camisa azul, e depois tem você distrito, tá? Mas tem uma sequência aqui, levanta a mão primeiro. Pera um instantinho. Você está perguntando sobre o buraco negro. A gente deu a informação de manhã que todo mundo PGP estava incluído na distribuição. Tem gente que questiona, mas não existe ainda hoje. Eu posso falar um pouquinho sobre isso na sequência? Eu gostaria Isso. de... Vamos lá. Até para a gente respeitar seu pedido. Toninho, é rápido, eu termino a chamada de Toninho, até porque a gente está lá em cima conversando no restaurante. A minha pergunta é bem rápida, simples e objetiva. A maioria aqui tem essas 12 contribuições. Eu gostaria de perguntar a você, está segmentado em dois momentos essa pergunta. Primeiro momento é o seguinte: você já tem uma estimativa de percentual de contribuição mínima e máximo, principalmente para quem tem essa reserva mínima lá, que são as 12 contribuições? Isso já está previsto? E a segunda pergunta é que assim que a gente aderir a esse plano, a gente passará a ter os mesmos direitos que os outros têm, ou seja, financiamento imobiliário, empréstimo e bababá. É só isso. O pessoal parece que está um pouco ansioso, né? Não, a gente quer saber. Vamos responder. Nós temos sim uma definição preliminar, diria assim. Nível de contribuição mínima, que é a unidade de referência previdenciária. O RP, que todo o sistema tem R$100. Então a contribuição mínima seria R$100 mensalmente. Previstas aí algumas condições para contribuições extraordinárias. Tá? Não definimos ainda a taxa de administração, mas certamente já foi feita uma pesquisa, a taxa de carregamento, como é definida, porque a taxa de carregamento é aquela que incide sobre a contribuição no momento da efetivação. Tá? A gente sabe aí que o segmento de previdência complementar aberto cobra taxas absurdas. Nós, na fração patrimonial, cobramos 0,05%. Não vai ser nesse nível, por quê? Porque hoje nós temos que ter um centro de custos para cada plano. Nós temos que definir e ratear essas despesas pelos planos de acordo com a despesa efetivamente incorrida por cada um deles. Tá? Então, nós não temos essa definição ainda, mas por certo praticaremos uma taxa bem simbólica que gere apenas a reposição. O motivo dessa pergunta, Toninho, é porque o Banco Brasil hoje, acabei de fazer para o meu filho, que tem 5 anos de idade, com essa taxa mínima de R$100, até completar 21 anos, com uma taxa de serviço bem pequena, tá certo? A gente tem que saber que a Centros tem que ser competitiva nisso, porque senão não adianta a gente aderir. A gente vai para o Brasil e faz um nível muito melhor. Tá. Entendeu? Você já está me trazendo resposta para uma pergunta na sequência, que eu preciso esclarecer para vocês também. Em relação às modalidades operacionais, tá? Hoje você tem, a partir da Lei 109, os recursos de um plano de benefícios, eles só podem ser utilizados, investidos em proveito, em operações com participantes, em proveito do grupo participante. Tá? Então eu não posso utilizar recursos dos planos PD da Centros para atender o pessoal do plano CD. Óbvio que isso aí vai depender, quer dizer, da formação de recursos em nível suficiente para que eu possa atender as expectativas dos participantes em relação a empréstimos, financiamentos imobiliários nesta administração da Centros. Nós temos aí as instituições financeiras, eu cito aqui abertamente Banco do Brasil e Caixa Econômica, que tem taxas muito mais interessantes que qualquer fundo de pensão. E dos fundos de pensão, o que eu conheço, o único que continua concedendo financiamento imobiliário é a Previ. Tá? Os demais todos já terminaram. E isso para Centros, infelizmente, é um problema. Nós já colocamos, desde que nós fomos para lá, nós já implementamos 3 programas para poder recuperar créditos nessas operações. Sabe? Então, quer dizer, sobre esse aspecto aí, eu acho que vai depender, tenho certeza que vai depender do nível de formação do patrimônio desse plano. Posso dar uma informação para ilustrar. Hoje nós temos 210 milhões
infrações patrimoniais sobre a administração das assentos. Nós acreditamos, fizemos uma linha de corte apenas para poder quantificar minimamente o que seria direcionado, o que seria migrado para o plano de contribuição definida. Nessa linha de corte, a gente teria algo em torno de 170 a 180 milhões como patrimônio inicial do plano de contribuição definida, que já colocaria esse plano, entendeu, no primeiro quartil, entendeu, de representação de patrimônio em termos de todos os planos CDs do país. Tá? Nós temos aqui, desse grupo, são 4.553 detentores de fração patrimonial nas assentos, mas a grande maioria é o grupo que tem as 12 contribuições. E aí vai depender da avaliação de cada um em relação à condição. Estou aposentado, vou começar a formar poupança previdenciária nesse momento, ou vou utilizar os recursos para poder ter uma qualidade de vida maior, entendeu? Então tudo isso vai ser uma decisão muito individual, muito própria. Tá? Você colocou uma questão que foi avaliada de manhã, sobre a possibilidade de inscrição, de participação no plano. Tá? Você citou o caso do seu filho com o Brasil Prévio. Né? No plano instituído, você pode inscrever familiares como dependentes. No plano patrocinado, não pode. Então, as pessoas, quer dizer, os participantes, o público-alvo aí, são servidores do Banco Central, aposentados ou não seus dependentes. A gente sabe, tem notícia que a Previc vem analisando essa questão, mas não podemos saber em quanto tempo isso seria viabilizado, se é que vai ser. Eu só veria como possibilidade boa de adesão essa opção, porque eu e muitos outros somos aposentados, temos uma fração mínima que não atende nenhum caso nenhum outro que São Paulo anteriormente. Então, para que entraria? Só se houvesse a opção de que os dependentes só atenderiam os novos e não os... Mas é importante também registrar que a Previc, ela já determinou assentos com uma solução definitiva para a administração das frações patrimoniais, porque assentos existe para administrar plano de benefício. E esses recursos estão temporariamente por 15 anos, que é uma distorção, com assentos, quer dizer, fora da finalidade do objeto principal da fundação. Então, essa questão da implantação do plano de contribuição definida, ela vem sendo tratada com a Previc, como eu falei, em termos do cronograma, para regularizarmos essa situação definitivamente. Muito obrigado, doutor. Carnaval, só um instantinho. Como há muitas informações o Toninho está passando, e eu tenho certeza que deverão haver muitas perguntas ainda, o tempo é exíguo, o Marcos Evento, todos os dois têm horário de avião daqui a pouco, e eu proponho que na falação do Carnaval, tá, se encerre as discussões. Eu tenho um rapaz aqui, não sei seu nome, de camisa azul, tá, Celinha, por favor, tá? É interesse de todos. Eu até vou propor o Toninho que possa vir noutra época para dar mais informações, se ele aceitar o convite. E aí a gente faz outra reunião dessa, especialmente com ele, aí vocês podem sempre perguntar para ele responder, certo? Gente, olha só, eu negociei aqui com os dois palestrantes, eles admitem mais 15 minutos de perguntas, tá? 15 minutos de pergunta, e se houver grande demanda, a gente traz o Toninho aqui de volta. Isso, vamos lá. Carnaval, a palavra. Considerando o número pequeno, deixou a sua reserva lá, não deixou. Fala para o microfone, por favor. Tem um número pequeno, percentual mínimo, não mexeu no seu juros. Os recursos estão lá. E para esse pessoal ainda teria algum período de carência ou não? Segundo, você falou de migração. No caso de migrar, essa migração tem imposto de renda ou não? E a outra, um conselheiro da Assentos falou no plano de implementação lá para janeiro do ano que vem. Você tem que falar em outubro. O que você acha que é mais viável? Não é o que é mais viável, eu vou esclarecer para você, porque o nosso deadline aí é o mesmo, só que houve um ajuste do cronograma, tá? Por conta de entendimentos com a Previc que ainda não foram aprovados por ela. Tá? Bom, a primeira pergunta que você me fez foi em relação à questão da carência, né? Carência, nós vamos tratar como no regulamento do plano de contribuição definido original que foi aprovado. Tá?
nós vamos considerar o tempo de filiação a centros e não ao plano, tá? Porque isso aí é uma questão de justiça, principalmente para aqueles que não movimentaram as frações patrimoniais. Nós temos uma situação dentro da Fundação de diversas pessoas que estavam em renda certa ou renda vitalícia. E nós interrompemos, vocês devem se lembrar, nós interrompemos em junho do ano de 2008, nós interrompemos por conta de uma penalidade que foi aplicada pela SPC à época aos ex-administradores da Centros. Ou seja, administrar plano de benefícios sem autorização do órgão de supervisão. Tá? Então, foi isso que motivou. Nós queremos que essas pessoas façam a migração ou transferência, o termo técnico é transferência, tá? Que essas pessoas façam a transferência, optem pela transferência desses recursos para o novo plano e já estariam em condições de entrar em gozo de benefício de acordo com aquele saldo transferido. Tá? Questão da portabilidade, da incidência ou não de imposto de renda. O tratamento que a Centros está dando é o seguinte: esses recursos, a portabilidade é um instituto que foi definido na Lei 109, que foi regulamentado pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, onde diz que você não gera incidência de imposto de renda na portabilidade pelo fato de que esses recursos transitam entre planos de benefícios. No nosso caso, as frações patrimoniais não são recursos existentes em plano de benefício, mas tiveram origem em plano de benefício. Então, a Centros vai adotar o tratamento de fazer a transferência sem a incidência de imposto de renda. Risco de a Receita Federal entender de forma diversa, existe. Só que para esse efeito, quer dizer, os próprios recursos já estão, eles não sairão da Fundação. Então, se tivermos que uma determinação da Receita no sentido de tributar essa transferência dos recursos, primeiro que nós vamos discutir isso, porque o participante não teve acesso aos recursos nesse processo de transferência. A finalidade original, ela está preservada no novo plano. Não tem porquê, embora seja uma situação extraordinária, não prevista na legislação do imposto de renda, não há motivo para você tratar de forma diferente. E aí está uma saída anteontem, você deve estar uma discussão normativa da Receita Federal acerca do imposto de renda dos planos de previdência também, que eu não sei até onde isso aí pode não atinge, não sei. Em princípio não atingiria pelo seguinte, porque ela trata de proventos de aposentadoria posteriores a 2008, por conta do prazo decadencial de 5 anos. Tá? É a primeira questão. Segunda questão, ela fala em rateio de patrimônio. Opa, em princípio alcançaria, mas ela fala em rateio de patrimônio em processo de extinção da entidade, que não foi o caso da Centros lá atrás. E se a gente for verificar por conta desse prazo de decadência aí dos 5 anos, já estaria tudo superado. Em relação, poderia haver algum tipo de discussão, acho que no limite até, em relação aos recursos que ainda estariam. Mas é muito complexa essa discussão e a gente percebe, primeiro, a instrução foi editada no dia 5, foi publicada no dia 8, e há uma dúvida generalizada em relação à aplicação do conceito mais básico ali, que é a aposentadoria após o dia 8 agora. Tá? Tem muita coisa ali que gera uma série de dúvidas de interpretação. Tá? Mas nós já temos conhecimento, a nossa área contábil financeira já está analisando e vamos discutir para ver o impacto em relação aos planos e, eventualmente, eu acho que estaria, em princípio, não haveria alcance, mas também as frações. Boa tarde. Com relação, já falou parte da minha pergunta, você já falou alguma coisa. Mas eu diria o seguinte: você disse opção. Então, optaria por permanecer no CD, ou ir para o CD, ou então faria o quê com o dinheiro? Devolução compulsória. Então, essa devolução compulsória, ela é taxada? Sim. E de quanto? Ali da tabela progressiva do imposto de renda. Sim, a tabela progressiva. Ela está lá 19 anos. Em vocês. Mas está 20 rendendo anos. 19 anos. Sim, mas há 19 anos não pode ter a taxação de 27%.
Não, é sobre... Mas é isso que a Centro está cobrando. E vai resgatar esse dinheiro. O fato gerador não é o momento da formação do investimento. O fato gerador é o momento do resgate. A tributação incide sobre a renda oferida. Então, isso é o que a Centros aplica. Todo mês, no último dia útil de cada mês, eu faço o resgate de fração patrimonial para quem solicita voluntariamente e aplica a tabela progressiva do imposto de renda. Então, você me responderia essa. Eu fiquei meio confuso. Quando eu liguei para lá e fez a pergunta, disse, não, nós vamos baixar o meu dinheiro. Que tem aí. 27.000% vai ser cobrado de você. Está correto, Gil? É isso. Se não estava Esse rendimento não é tributado exclusivamente na fonte, porque senão ele teria alíquota de 15%. Esse rendimento não é um rendimento isento não tributado. Esse rendimento é um rendimento que está sujeito à tributação de acordo com a tabela progressiva para ajuste na declaração anual do imposto de renda. É o tratamento, e esse tratamento foi dado desde o primeiro resgate processado de fração patrimonial pela Centros. Ao longo de toda a movimentação das frações, toda a vida das frações, foi procedido dessa forma. E é o critério correto. Sobre esse critério, não há qualquer dúvida. Nós tivemos dúvidas, sim, por exemplo, em relação à incidência de imposto de renda sobre a destinação do superávit de 2005. Por quê? Porque nós temos assistido, um número significativo de assistidos da Centros, que tem isenção de imposto de renda com moléstia grave. Mas essa isenção alcança apenas proventos de aposentadoria e pensão. Então, essas pessoas, algumas recorreram à justiça para poder ter esse recurso, esse imposto de renda depositado em juízo para discussão contra o mérito. Mas os que não recorreram, a gente aplicou também a tabela progressiva. Mesmo para aqueles que não receberam, que não tiveram a tributação dos proventos por isenção, por moléstia. Bom, o doutor Marcos Evende deu uma saidinha aí, fora. Se alguém quiser aproveitar para fazer pergunta novamente ao Toninho, o tempo ainda está ali. Por favor, o microfone aí, para o pessoal poder escutar. Eu tenho um imóvel financiado pela Centros, mas eu gostaria de resgatar esse papel. Eu sou obrigada a serviço, Não tem qualquer vinculação entre a condição de participação da Centros com a situação de ser mutuário em financiamento imobiliário. Nós temos inúmeros mutuários que já resgataram. Mais alguém com alguma pergunta? Matheus. Eu vou usar o microfone, está muito distante. A pergunta é: quais serão os benefícios sobre esse valor aportado à contribuição definida? Eu digo não só benefício financeiro, como representatividade e outro tipo de participação financeira. Já que o plano de contribuição definida será mais um dos planos administrados pela Centros. Okay? Eu, mais especificamente, eu acredito que na alteração estatutária haverá a previsão da representatividade de elementos que estarão nesse plano de contribuição definida na representatividade junto aos conselhos da Centros. Tá? E outro caso, distribuição sobre parcelas do patrimônio, mais precisamente do superávit que foi distribuído ao pessoal que já tem o plano instituído. Essa segunda questão você poderia clarificar melhor, Matheus? Entra no bojo dos benefícios que iremos oferir, além de uma renda mensal. Não, a primeira questão da governança, a segunda questão é que não ficou muito clara para que eu possa responder. Bom, eu acredito que, obviamente, haverá o rendimento sobre os recursos aportados nesse plano de contribuição definida. Tá? A pergunta é: também essas distribuições excepcionais de patrimônio? Ou seja, parcela do superávit? Não, porque plano de contribuição definida não tem esse formato. Plano de contribuição definida é saldo de conta individual. Então, todo o resultado auferido, ele vai para a conta individual do participante. Para você ter uma ideia, nós temos inúmeros planos de contribuição definida que têm formatos, modalidades, perfis de investimento.
Então, tem planos, exemplo dos planos oferecidos pelas entidades abertas. Você tem perfil moderado, conservador, moderado, agressivo. Na Centros, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com um único perfil, que vai ser um perfil de investimento, de acordo com a tradição de investimentos da Fundação. Tá? Por quê? Porque tem se mostrado bem sucedido ao longo do tempo, muito bem sucedido, para depois a gente partir para esse tipo de evolução. Tá? Agora, não sei se ficou clara essa segunda questão. Então, não há distribuição de cota-parte, de excedente para plano cedente. A pergunta é porque uma das alegações dessa não participação, né, o pessoal que deixou lá a declaração patrimonial, era por conta de não participava de nenhum plano de benefício. Os planos não se comunicam mais. Os planos não têm comunicação. Cada plano tem vida própria. Dentro de uma entidade, você pode ter 10 planos, 5 superavitários, 5 deficitários. Entendeu? Isso funciona de forma independente. Infelizmente, na época, a Receita Federal não quis dar um CNPJ, porque não é uma pessoa jurídica efetivamente. Mas o que a SPC fez? Ela instituiu o CNPB, Cadastro Nacional de Planos de Benefício. Então, quer dizer, cada plano tem sua contabilidade própria, tem sua vida própria, tem seu resultado e o tratamento desse resultado próprios também. Então, quer dizer que prevalece o entendimento de quem deixou recursos na Centros esse tempo todo, não contribuiu para a formação do superávit. Não contribuiu para a formação do superávit, até porque essa segregação patrimonial, como eu falei, ela levou em consideração todo o resultado na data de corte, até a data de corte, que foi junho de 1997. Tá? O que aconteceu? Houve uma segregação e o plano básico de benefício, ele passou a ter vida própria destacadamente, quer dizer, ser apartado da contabilidade e apartado efetivamente das frações patrimoniais, tanto a fração pessoal quanto a fração patronal. Tá? E se você for verificar em relação à alegação que é feita por alguns sobre o efeito das suas contribuições em relação a esse resultado, você vai verificar, você sabe que você foi conselheiro fiscal da Centros, logo após a segregação patrimonial, a Centros teve 2 anos seguidos de déficit. Então ela começou efetivamente a formar resultados superavitários a partir de 2001. E em 2002 foi que ela conseguiu ter a primeira parcela de reserva especial constituída. Foi no valor de 50 milhões. Então, quer dizer, todo aquele efeito daquelas contribuições, ele foi reconhecido na segregação patrimonial ocorrida em 1997. Então, não tem qualquer vinculação. Como é que o pessoal da fração patrimonial recebe o seu superávit? Sob a forma de renda mensal. Todo mês você acredita a rentabilidade positiva do plano básico de benefício e debita negativo. Ou debita o resultado negativo daquele mês. Da mesma forma que acontece com o plano. Só que os assistidos, eles tiveram acesso a esse superávit, deles sim, porque no caso deles é superávit, somente 14 anos após. De 97 até 2011, né? Nós tivemos. Não, mas os titulares de fração patrimonial têm esse efeito reconhecido mensalmente. Eu queria aproveitar e responder aí, que eu acho que é importante também, a questão que você colocou sobre a governança. Tá? Sim. Tá? A questão da governança. Em função da adequação às leis 108 e 109, a Centros definiu que as 6 vagas para o Conselho Deliberativo e as 4 para o Conselho Fiscal, elas seriam feitas paritariamente entre os participantes e os patrocinadores. Tá? Então, no Conselho Deliberativo, o Banco Central designava 3 e havia eleição para 3, entre participantes e assistidos. Foi isso que ocasionou aquela medida judicial lá em 2002 da FPC. Nós regularizamos essa situação de que maneira? Das 3 vagas para o Conselho Deliberativo, destinadas aos eleitos, isso consta do Estatuto da Centros, e não há intenção de alterar essa regra. 2 vagas são destinadas aos assistidos. Por quê? Porque o critério foi a representatividade patrimonial, financeira, não quantitativo, pessoal. A exemplo de uma sociedade anônima na sua política de
de destinação de resultado na sua política de participação em assembleias, tá? E uma vaga é destinada aos participantes. Hoje nós temos os grupos claramente definidos. O grupo dos assistidos são todos os assistidos do Plano Básico de Benefício, aposentados e pensionistas. E a esse grupo se associam os aposentados e pensionistas do Plano das Centros. E os ativos das Centros formam atualmente um grupo de participantes. Tá? Então, com a entrada do Plano CD em atividade, com as adesões, esses participantes do plano, se em gozo de benefícios, vão votar com o grupo de assistidos. Se em fase de acumulação de resultado para posterior ingresso em benefício, vão votar com os participantes. Então, em princípio, não vai ter qualquer alteração no critério aí de composição dos órgãos colegiados. Mas que incentivo faz? Se deixarmos esse grupo, deixa o volume, grande volume de recursos, não tem ninguém para acompanhar, não tem nenhum representante da administração desse recurso? Tem para acompanhar. Mateus, nós temos que nos lembrar que, primeiro, a Centros, ela hoje, entendeu? Ela é composta por colegas do Banco Central. Tá? Ela é composta por colegas do Banco Central e somente numa possibilidade futura, e tal, eu poderia dizer, no momento até remota, ela se tornaria uma entidade multipatrocinada. Tá? Então, quer dizer, com base nisso aí, o que nós temos hoje? Nós temos a convivência no Conselho Deliberativo, onde 4 dos 6 membros são do grupo RJ1. 3 designados pelo Banco Central e, até pouco tempo atrás, o Galovia na condição de eleito pelos participantes. Agora está assumindo a vaga por conta do entendimento da Previc de que aquela eleição foi ilegítima no passado, está assumindo um funcionário da própria Centros, é o Diego Vencato. Tá? No caso da diretoria, nós temos os 4 diretores são do grupo RJU. No caso do Conselho Fiscal, 3 são do grupo RJU e convive com a pessoa que foi eleita pelos senetistas, porque lá o preenchimento das vagas é uma para os assistidos no Conselho Fiscal e uma para os participantes. Errado. Tá bom. Eu queria 2 perguntas. Uma, essa ação aqui dos 2/3, se a Centros pretende ou já tem provisionado algum valor para uma perda no processo. Tá? E outra é porque, por exemplo, no caso do rateio de superávit foi paritário, meio a meio, Banco Central e participantes. Bom, a primeira questão aí é a ação dos 2/3, ela não tem decisão. E de acordo com as regras para você constituir provisão, você tem que estar, no mínimo, com uma decisão de segunda instância. Ou então uma tendência generalizada que no caso não vai se aplicar, por quê? Porque a situação é totalmente atípica. Tá? A outra questão que você colocou, me desculpe. Por que a divisão paritária na destinação do superávit, né? Porque foi o nível de contribuição que vigorou a partir de 2000, tá? A partir de 2000. E o superávit que a gente está destinando, o primeiro que a gente destinou, foi o superávit apurado, a reserva especial de 2005. Então, naquela época já existia, já estava em vigor há 5 anos, a paridade contributiva. E, posteriormente, quer dizer, como não há mais contribuição, a gente tem que considerar essa paridade de meio a meio como referência para as novas destinações. Ok, só queria lembrar o seguinte, uma informação que eu deveria dar no início, o Sinal tem lutado para que a parcela de 50% do banco que é distribuída, que ele pode fazer o que bem entender, a gente tem feito pressões, junções junto à diretoria para que ele permaneça na Centros à disposição do programa AEBC. Nessa situação, a gente já tem 2 distribuições e 2 valores, né? Um já está rotulado, o outro está próximo, mas está à disposição da Centros. E a gente vai tentar a mesma coisa, de maneira que a gente possa capitalizar o AEBC. É uma forma desses recursos permanecerem na Centros e permanecer à disposição do programa de saúde. Tá? Sim.
Em relação a essa questão que o Belcito acaba de colocar, na realidade são 3 valores. Tá? O Banco Central ele tem aquela elevação da cota básica de pensões por morte em 2008, em dezembro de 2008, que é uma verba em torno de 300 milhões hoje. Ele tem a destinação do superávit, que hoje é uma verba de aproximadamente 750 milhões, e tem a nova destinação. Tá? O Banco Central, quer dizer, por uma decisão da sua diretoria de administração, ele já está reservando essa primeira parcela aí para poder cuidar da vida financeira do PASBC, do FASP. Tá? Então, todo mês a gente transfere para o Banco Central a rentabilidade apurada por esse direito dele em relação ao incremento das pensões por morte. Tá? Eu queria colocar para vocês, eu acho que os assuntos são muitos, a oportunidade acaba sendo pequena em função do tempo que a gente expõe, entendeu? Se quiserem, a gente pode voltar para conversar, entendeu? De forma mais detalhada sobre todos os pontos que vocês queiram debater, tá? Assentos, ela é totalmente aberta, entendeu? Totalmente transparente. A gente faz questão de dar em detalhes todas as informações, isso é uma política nossa da administração. Faz questão de dar informações à exaustão para as pessoas, tá? E quero agradecer aqui a oportunidade da conversa com vocês. E se vocês quiserem, eu posso voltar aqui, entendeu? Trazendo alguém da equipe técnica para que a gente possa descer a nível de detalhes em relação aos pontos que vocês queiram abordar. Eu penso que com o avanço aí da regulamentação do plano CD, a gente vai ter oportunidade aí de novos encontros com vocês para poder detalhar a operacionalização. E agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar com vocês.